Que bom, queridos, poder estar aqui novamente, ministrando, repartindo com vocês, porque nessa noite eu quero ministrar a palavra, mas também eu quero repartir algo, né, da palavra e daquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-á de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Até aqui, queridos, esse texto fala sobre, e é isso que eu quero compartilhar nessa noite, o propósito do deserto. Para que serve o deserto na nossa vida? Porque, queridos, todos nós, nessa nossa caminhada, da nossa vida cristã, na nossa caminhada de fé, nós passamos por desertos, nós passamos por momentos difíceis. Deserto fala de momento difícil, não é verdade? Deserto é um lugar quente, é um lugar que você olha para todos os lados, não tem nada, você não vê nada. Você não vê uma árvore, você não vê água, você só vê areia. É um lugar difícil, não é um lugar para se morar. Deserto, para nós, para a nossa vida, fala de momentos difíceis que nós passamos. Cada um de nós aqui, irmãos, se não passou ou se está passando, talvez ainda vá passar pelo deserto. E nós precisamos entender que o deserto, esse momento difícil que nós passamos nessa nossa caminhada para a nossa terra prometida, para aquilo que Deus tem para nós, ou até para o nosso encontro com o Senhor, nós precisamos entender que nós vamos passar por esse deserto, mas que o deserto não é um lugar para que nós vamos permanecer e não é um lugar, querido, para nos matar. O deserto não é um lugar que você tem que passar por ele e morrer nele. Esse povo morreu, mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre o propósito do deserto. Então, nós precisamos entender, queridos, que nós vamos passar por ele. Nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. O deserto não é feito, não existe para nos destruir. O deserto não existe para nos matar, para que nós morramos nele. Mas o deserto tem uma finalidade. As lutas, dificuldades, queridos, têm uma finalidade na nossa vida. E esse texto aqui, ele vai falar sobre essa finalidade. E nesse texto nós vemos duas coisas que nós precisamos prestar atenção. O Senhor falou assim: eu te conduzi nesses 40 anos no deserto para te humilhar. Olha o verso 2. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardares ou não os meus mandamentos. Uma das coisas que o deserto, uma das finalidades do deserto, querido, é provar o nosso coração. No deserto nós somos provados, mas eu quero falar isso depois. Outra coisa que o deserto faz nas nossas vidas, querido, é uma outra finalidade do deserto é fazer com que nós conheçamos Deus.
de uma forma que nós jamais conhecemos. O deserto tem esse objetivo de fazer com que nós conheçamos um Deus do sobrenatural. Que nós conheçamos um Deus de milagres. Que nós conheçamos um Deus que cuida de nós. Tem a finalidade de fazer com que nós conheçamos um Deus que se preocupa, que cuida, que está com você em todo o caminho. Aquele povo saiu daquele lugar, saiu do Egito, caminhou por aquele deserto. E nós lemos aqui, queridos, que por 40 anos, aquele povo não trocou de roupa. As roupas daquele povo não envelheceram. Os pés daquele povo não inchou. Aquele povo não tinha gado, não tinha agricultura, mas Deus proveu comida para aquele povo. O pão caía. Aquele povo tinha uma nuvem que os guiava durante o dia, uma coluna de fogo que os guiava durante a noite. Deserto é lugar de sobrenatural. Deserto é o lugar onde você vai conhecer um Deus que antes você ouvia falar, mas agora os meus olhos veem. Uma das finalidades do deserto é conhecer um Deus que cuida de você. Então, se você está passando por um deserto, entenda, querido, que existe um Deus cuidando de você. Existe um Deus provendo para você o livramento, provendo para você tudo o que você precisa para passar por ele. Você já imaginou, irmãos, caminhar 40 anos debaixo de um sol escaldante? A gente anda um pouco, né, irmãos? Os pés da gente já incha. Imagina 40 anos sem os pés incharem. 40 anos com a mesma roupa, irmãos. Não tinha água para lavar a roupa. Só um milagre. Só o sobrenatural de Deus para fazer com que aquelas roupas não se deteriorizassem. Então, queridos, se você está passando por um deserto, se você está passando por momentos de luta, se você está passando por momentos de dificuldades na sua vida, lembre-se, essa situação não vai te destruir. A menos que você não entenda o propósito desse momento que você está vivendo. Porque esse povo aqui, irmãos, que saiu do Egito, eles morreram no deserto, sim, morreram, mas porque eles não entenderam. Ao invés de reconhecer tudo aquilo que Deus estava fazendo por eles, eles murmuravam, eles reclamaram, então eles acabaram morrendo no deserto. Nós podemos passar por um momento difícil na nossa vida, irmãos, e sairmos vencedores, mas também podemos sair derrotados. Nós podemos sair de um momento difícil da nossa vida muito mais edificados, muito mais amadurecidos, muito mais crentes, ou podemos sair de um momento difícil da nossa vida e abandonar o Senhor Jesus, por não entender. Então, queridos, guarde isso no seu coração. Deserto, dificuldades, lutas não são para te destruir. É para que você cresça, é para que você conheça um Deus do sobrenatural. É para que você conheça um Deus que está com você em todos os momentos, cuidando de cada situação. Reconhece o Senhor no seu deserto. Quando Moisés vai diante de Faraó, e ele chega para Faraó e diz assim: olha, deixa o meu povo sair para que nós vamos ao deserto para celebrar uma festa. Sabe, irmãos, deserto
não é para você morrer, deserto é para você celebrar o Deus que cuida de você. Recentemente nós passamos por um deserto, né? E a propósito eu quero agradecer a cada um de vocês que passaram junto conosco, né? Com a minha família, esse deserto com relação à minha mãe. Muito obrigada por cada pessoa que doou sangue, muito obrigada por cada pessoa que esteve conosco. Eu agradeço de todo o meu coração a igreja que orou, por cada oração que vocês fizeram, por cada atitude de carinho, cada mensagem de carinho que vocês, e por vocês terem doado sangue. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração. Recentemente, então, nós passamos por esse deserto. E, queridos, como eu vi o cuidado de Deus. Como eu vi o Senhor Jesus em cada situação desse deserto. Tinha dia, irmãos, que a gente ia para aquela UTI sem saber o que nós íamos encontrar. Tinha dia que minha mãe estava boa e tinha dia que minha mãe estava desfalecida. Mas eu vi o cuidado do Senhor. Em tudo eu vi o Senhor. Eu vi a mão dele, cuidando do médico, cuidando de nós. Em todos os sentidos, irmãos. Eu vi um Deus que cuida. E o meu Deus, o Deus que cuidou de mim, que cuidou da minha família, é o Deus que cuida de você também. Creia nisso. Acredite nisso. Deus cuida de você. Deus não te abandona no seu momento de luta. Deus não te abandona no seu momento de dificuldade. Deus está com você. A Bíblia diz, Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias. Irmãos, todos os dias são todos os dias. São nos dias bons, são nos dias ruins, são nos dias de alegria, são nos dias de tristeza, são nos dias de luta, são nos dias de festa e são nos dias de deserto. Ele estará com você todos os dias. Amém? Então, esse é um propósito, esse é uma das finalidades do deserto, das lutas, das provações. É fazer com que você conheça, porque, queridos, você precisa de um milagre quando está tudo bem na sua vida? Você precisa de um milagre na sua saúde quando você goza de uma perfeita saúde? Você precisa de um milagre financeiro quando você está, sua conta lá no banco está, né? Gorda. Você não precisa. Mas você precisa de um milagre, irmãos. Quando você olha para aquele deserto, areia e mais areia, e você não vê solução. Quando você olha, você não vê água, você não vê... Sabe, irmãos, por que Deus nos leva para o deserto? Para nos ensinar a depender dEle. Porque deserto não tem nada. Só tem Ele. Só tem Ele, irmãos. Então, nós passamos, sim, pelos desertos na nossa caminhada, para aprendermos que nós só precisamos dEle. Ele é tudo o que eu preciso. Amém? O deserto tem uma outra finalidade, irmãos, e está aqui. É o versículo 2 que nós lemos. Ele deixou nós passarmos, o povo passar pelo deserto esses 40 anos, para quê? Para provar, para saber o que estava no coração de vocês, se guardaria ou não os meus mandamentos. O deserto tem uma finalidade, irmãos, de provar a nossa fé. Abra comigo em Marcos capítulo 5. Queridos, não que Deus não saiba o que está no nosso coração. Quando Deus diz isso para saber o que estava no coração de vocês, Deus já sabia, Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que antes mesmo da gente falar, aquilo que está no nosso pensamento, Deus já sabe. Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Mas para que nós saibamos o que está no nosso coração,
O deserto, irmãos, as lutas, as provações, tem uma finalidade de fazer conhecido para você mesmo aonde está a sua fé. Aonde você, até que ponto você está crendo ou não. Aqui em Marcos, capítulo 5, capítulo 4. Verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhe ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outro, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogavam a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aqui depois ele vai falar sobre a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Depois ele vai explicar por que ele falou por parábolas. E no verso 35 eu quero ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam, no barco, e outros o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam para os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lá em Lucas capítulo 8, que é a passagem paralela a essa, quando o Senhor Jesus pergunta para eles, Jesus pergunta assim, onde está a vossa fé? Queridos, esse texto, você tem que entender uma coisa, e isso a gente ensina na escola bíblica. Então, quem quer aprender mais da palavra, vem para a escola bíblica. Nem sempre uma verdade começa num capítulo e termina no outro. No original, irmãos, o Novo Testamento, que foi escrito no grego, ele era escrito, não isso aqui, ó, versículos, capítulos, esses subtítulos aqui, irmãos, isso aqui não existe. Então, nem sempre a verdade começa no capítulo 4 e termina no capítulo 4. Isso é uma regra. Então, você precisa entender isso. Quando você está lendo a Bíblia, você tem que ler ela como um todo. É uma história. Então,
Jesus fez um teste com seus discípulos. Aqui, irmãos, Jesus fez essa pergunta para os discípulos: onde que está a sua fé? Era a hora deles serem provados. Agora, nesse capítulo, eles passam por uma situação, passam por uma tempestade, né? Vamos dizer assim, passa por um momento difícil na vida deles. O Senhor Jesus pergunta a eles: onde está a sua fé? Ou seja, Jesus queria mostrar para os seus discípulos aonde estava a fé dele, que nível de fé, o que tinha no coração deles. Porque o que aconteceu, irmãos, nesse momento de angústia dos discípulos? Nós acabamos de ler o texto. O que aconteceu? Começou uma tempestade no mar, as ondas vinham, né? Aquelas ondas quase derrubando, afundando o barco, Jesus dormindo, e os discípulos, tudo com medo, tudo apavorado, naquele momento difícil. E aí, eles acordam Jesus, Jesus, nós estamos aqui quase morrendo, e o Senhor está dormindo. O Senhor não está nem aí com o nosso problema, o Senhor não está nem aí com o fato da gente estar quase morrendo. Porque, irmãos, eles não foram na calma. Oh, Jesus, meu querido, meu amado Jesus, não dorme. Não, irmãos, eles foram, né, muito bravos com Jesus. Na parábola, nós lemos na parábola, o que nós lemos? Um pouco antes, Jesus ensinando, e Jesus estava ensinando sobre o quê? Uma parábola. Jesus estava dando para eles, mostrando para eles aonde estava o coração deles. E, através da parábola do semeador, irmãos, Jesus fala de uma semente, que é a palavra. Deixa eu dizer algo, a semente sempre é boa, tá, irmãos? Essa palavra sempre é boa. Essa palavra nunca será ruim, ela sempre será boa. A questão é o coração. O solo é o nosso coração. Então, se ela vai frutificar ou não, depende do solo, não da semente. A semente sempre será boa. É o coração do homem. Aí o Senhor Jesus explica essa parábola, fala sobre essa parábola, ensina os discípulos sobre essa parábola, e no momento da prova, lembra lá em Deuteronômio que nós lemos que o Senhor os guiou 40 anos no deserto para os provar, para ver o que estava no coração. Então, agora, nesse momento de tempestade, nesse momento de deserto dos discípulos, nesse momento que eles estavam a ponto de morrer, porque as ondas estavam batendo, açoitando aquele barco, e eles estavam a ponto de morrer, eles tiveram uma atitude. Qual foi a atitude dos discípulos? Nós lemos aqui na parábola que, ora, verso 5 do capítulo 4. Outra caindo em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A explicação disso está no verso 17. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando o quê? A angústia. Ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, irmãos, Jesus estava mostrando para eles o nível da fé deles, o que estava no coração deles. Olha aqui, meus discípulos. Deixa eu te mostrar. Eu dei a matéria para vocês, eu ensinei sobre a parábola, sobre os corações, sobre a boa semente que eu lanço nos corações, sobre cada coração. Agora eu quero mostrar para vocês como está o coração de vocês. Eu vou provar para vocês, vocês vão fazer uma prova e eu vou dar a nota dessa prova. E aí veio
a tempestade. E o que aconteceu com aqueles discípulos, irmãos? O coração deles estava exatamente como aquela semente que caiu em terreno pedregoso. Eles receberam a palavra, tudo aquilo que Jesus falou, eles recebiam de bom coração. Nossa, né? Muitas vezes nós recebemos a palavra de bom coração, mas não tem raiz. E porque não tem raiz, na hora que vem a angústia, veio ou não veio a angústia? Veio ali, não veio? Para eles não vieram a angústia da morte, de pensar que ia morrer. O que eles fizeram? Se escandalizaram. Eles se escandalizaram. Mas Jesus, que isso? O senhor fica dormindo aí, enquanto eu estou aqui, nós estamos aqui quase morrendo. Então, irmãos, a luta, os desertos da nossa vida, as guerras, as tribulações, dê o nome que você quiser, servem para mostrar que nível de fé nós estamos. Que reação nós teremos. Aonde está a tua fé? Aonde está o teu coração? Os discípulos aqui, mas mesmo assim, irmãos, muitas vezes as provações, Jesus provou o coração daqueles discípulos para ensinar que sempre tem mais, que sempre podemos crescer mais, ainda que em algum momento nós possamos estar tirando nota ruim, ou o nosso boletim está vermelho com Jesus, irmãos, nós podemos melhorar, nós podemos dar uma resposta, nós podemos, a semente que nós recebemos todos os dias, irmãos, através do momento que você tem com o Senhor Jesus, o seu momento com Ele, o momento que você vem aqui na igreja, a palavra que você recebe aqui na igreja, como o Senhor permite todas essas situações para mostrar como está o nosso coração e que nível que nós estamos, irmãos, para que nós possamos crescer um pouco mais. Então, deserto na nossa vida nos leva a conhecer um Deus do sobrenatural, mas também mostra como está o nosso coração, que nível nós estamos na nossa fé. Será que eu cresci? Será que eu não cresci? Será que eu vou reprovar? Será que eu vou passar de ano? Onde eu estou? Onde está a minha fé? Será que na hora que vier a luta eu vou escandalizar? Será que na hora que vier a luta eu vou... Será que na hora que eu vou ficar fascinado com as coisas desse mundo e vou abandonar a palavra? Aquilo que Deus falou comigo? Então, as lutas, queridos, elas têm essa finalidade de provar para nós o que nós estamos fazendo com a semente. Aquela semente que é semeada no nosso coração todos os dias. Todos os dias o Senhor fala com você, o Senhor semeia uma palavra boa no seu coração. Mas uma hora, essa palavra, essa matéria, esse ensinamento, querido, é provado para ver que nível nós estamos. Amém? Então o deserto não é para te destruir. O deserto é para se tornar uma pessoa melhor. O deserto é para você conhecer Deus. E o deserto é para que você cresça. É para que você possa produzir a 100 por 1. Talvez hoje, querido, você está conseguindo produzir só a 30. Talvez hoje você está conseguindo produzir só 60 por 1. Mas não desista. Entenda que você pode produzir a 100 por 1. Por isso, guarde a palavra no seu coração. A Bíblia diz assim, eu amo esse versículo da Bíblia que diz assim, lá em Salmo 119. O que me consola na minha angústia é saber que a tua palavra me vivifica. O que me consola, irmãos, nos meus desertos, nas minhas provações, é saber que sempre tem uma boa palavra que me põe de pé, que me vivifica.
Amém? Então, eu queria que você fechasse os seus olhos.